Fala galera, beleza? Alunos, hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma questão que fala sobre deslocamento de equilíbrio da EMESCAN. Uma questão extremamente interessante, muito bem contextualizada e que pode aparecer no seu vestibular. Vamos lá. A hemoglobina, representada aqui por HB, tem um papel importante no transporte de oxigênio no sangue. Inclusive, vale lembrar que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade maior com a hemoglobina. Portanto, se uma pessoa for exposta a monóxido de carbono, ele entra no organismo e se liga à hemoglobina, impedindo que o oxigênio se ligue a ela, evitando que o oxigênio circule, pelo sangue, dificultando o processo respiratório. Uma reação global desse processo pode ser descrita a seguir. Então ele nos dá aqui, a hemoglobina protonada. Então é importante lembrar que o hidrogênio, galera, ele tem um próton e ele tem um elétron. O que seria o que você chama de H+? Bem, se ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Então sobrou aqui somente o quê? Um próton. Então nós chamamos esse cara aqui também de próton. Teoria de Bronsted, aquela teoria ácido-base. Então, aqui a hemoglobina está protonada. Quando ela encontra o oxigênio se liga à hemoglobina e libera o quê? Um próton, um H+. Importante salientar, esse H+, ele vai influenciar no pH, deixando o meio ácido. Só para entender esse contexto. O pH considerado normal para uma pessoa saudável é próximo de 7,4. Devido à situação como diabetes descontrolada, o pH pode o quê? O pH pode diminuir. Bem, aí vem o ponto importante da questão. Se o pH vai diminuir, significa que vai aumentar a concentração de quem? De H+. Então, aumenta a concentração de H+, e vai haver um deslocamento de equilíbrio para a esquerda. Então, isso é o que vai acontecer no caso de uma diabetes descontrolada. Em uma situação de diabetes, então, qual seria a consequência na habilidade da hemoglobina no transporte de oxigênio? A hemoglobina ficaria saturada? Bem, para ela ficar saturada de oxigênio, eu teria que produzir muito o quê? Hemoglobina ligado a oxigênio. O equilíbrio deveria ser deslocado para a direita. Não é o que ocorre nessa situação. A produção de oxigênio no sistema diminuiria? Não. A produção de oxigênio aumenta. Por quê? Se o equilíbrio se desloca para a esquerda, aumenta a quantidade de oxigênio e aumenta a quantidade de hemoglobina protonada. Então a produção de oxigênio não diminui. Ela diminuiria caso o pH se tornasse básico. Por quê? Iria consumir o H, deslocaria o equilíbrio para a direita. A protonação da hemoglobina aumentaria. Então, eu deslocaria o equilíbrio para a esquerda e aumentaria a protonação da hemoglobina. Mais H+, se ligaria à hemoglobina e protonava esta estrutura. Resposta correta. A produção de oxihemoglobina aumentaria? Oxihemoglobina, hemoglobina oxigenada. Não, a produção diminui porque o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Aluno, muito cuidado com essa questão, o contexto é extremamente interessante e isso pode aparecer aí no seu próximo vestibular. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se você vai fazer algum vestibular específico, como EMESCAN, Universidade Vila Velha, Santa Casa, só deixar nos comentários que eu vou gravar aqui resoluções, comentários sobre essas provas para te auxiliar no processo de preparação. Curso completo de Química para gabaritar os vestibulares, guilhermequimica.com.br. Te espero lá. Valeu, aluno! Grande abraço!